pessoal, eu sou a Lulilage e esse aqui é o Vênus em Arte, trazendo a visibilidade feminina para a história da arte, no meio da nossa série sobre as mulheres do surrealismo. Essa série começou no episódio passado, onde falamos um pouquinho sobre movimento, característica, contexto histórico, seus principais artistas, e hoje vamos começar a falar sobre a vida e a arte delas oficialmente, começando por quem eu considero a surrealista mais influente no mundo das artes hoje, a espanhola Remedios Varo. Maria de los Remedios Alicia Rodriga Varo e Uranga nasceu lá na Espanha no dia 16 de dezembro de 1908. Os pais dela tiveram uma filha antes dela que acabou morrendo, então a Remedios acabou tendo um nome muito comprido, porque ela tinha o nome da Virgem dos Remédios, que era a padroeira onde ela nasceu, mas também fazia homenagem à irmã. A mãe da Remedios era muito católica, muito religiosa, por isso que deu esse nome igualmente religioso para ela. Mas o pai dela, por outro lado, era um intelectual. Não gostava muito da educação católica conservadora que ela recebia na escola. E por esse motivo, ele sempre incentivou a Remedios a ler, estudar, pesquisar e além abrir a mente em relação ao que a escola queria que ela aprendesse, desenvolvendo um pensamento crítico e aprimorando os seus desenhos que ela já fazia. Em 1924, ela entrou para a Real Academia de Belas Artes de São Fernando e esse foi o ano da publicação do Manifesto Surrealista. Então, a Remedios chegou a estudar alguns surrealistas na academia, incluindo Salvador Dalí, que é considerado o maior deles. Se formou em 1930, quando logo em seguida ela casou com o também pintor Lizarraga, se mudando com ele para Paris, que era o grande centro das artes na Europa e no mundo nessa época, pelo menos no mundo ocidental. Os dois ficaram em Paris pouco tempo. Eles voltaram para a Espanha para morar em Barcelona no ano seguinte e se separaram em 1935. Porém, tanto ela quanto ele começaram a fazer amizade com vários artistas de vanguarda, inclusive o Esteban Francés, que foi quem apresentou a Remedios para vários dos seus colegas surrealistas, modernistas dessa época. E eles juntos formaram o grupo surrealista catalão Lógico-Fobista. Nessa época estourou assim a Guerra Civil Espanhola e a Remedios ela se posicionou a favor do grupo republicano, que era um grupo que era contra a ditadura de direita no país. E foi nessa época que ela conheceu o poeta Benjamin Perret. Em 1937, ela e o Perret, que era um casal, e o francês, os três fugiram, foram para Paris de novo, porque estava rolando essa guerra civil lá na Espanha. Lá eles se uniram aos surrealistas franceses, que foi onde o movimento foi fundado, né? Inclusive as artistas mulheres. A Remedios é muito conhecida por ter sido amiga de várias das surrealistas, principalmente a Leonora Carrington, que vai ser o assunto do nosso próximo episódio e que era uma amiga muito próxima dela durante toda a sua vida, mas também a Dora Maar e outras. Então ela começou a expor em várias exposições do movimento especificamente, inclusive na Ásia. Teve vários trabalhos expostos, mas ainda assim ela não conseguia dinheiro para se manter de verdade com as suas obras de arte, o que piorou muito quando chegou a Segunda Guerra Mundial. Em 41, ela e o Perret foram presos e nesse processo ela foi exilada indo parar no México. A maior parte da vida artística da Remedios aconteceu ali no México. É como se fosse o país dela mesmo. Inclusive, várias das suas obras estão hoje em grandes
instituições mexicanas. E uma vez no México, ela participou de mostras surrealistas, se reuniu com alguns artistas surrealistas também que tinha lá. Até o ex-marido dela foi pra lá, a Leonora também. Então aquele grupinho ali do surrealista sempre junto, produzindo, expondo. Ela fez parte disso, foi parte relevante disso nesse período. E ela passou boa parte dessa época trabalhando com artes focadas em decoração e publicidade. Não tanto com os seus quadros propriamente disso, mas ela tinha que pagar as contas. E o Perret, depois que ele foi solto quando desenrolou a Segunda Guerra Mundial, ele foi para o México e lá eles se casaram em 1946, mas ficaram só um ano casados, se separaram logo em seguida. E foi nesse contexto que a Remédios foi para Venezuela. O irmão e a mãe dela estavam lá. O irmão dela era médico e ele trabalhava por lá. Então ela foi para lá também participar de uma expedição científica. Como dito, a Remédios tinha muito interesse em filosofia, em ciências, em biologia especificamente. A gente vê isso retratado um pouquinho na obra dela. Então ela participou dessa expedição científica por lá. Voltando para o México, ela se casou pela terceira vez com Walter Gruen, que finalmente deu alguma estabilidade financeira para que ela pudesse realmente se dedicar aos seus quadros. E na década de 1950, a Remédio participou de exposições, não só com outros artistas, mas ela também teve exposição solo, finalmente. E foi seguindo até 1963, quando ela teve um ataque do coração e morreu aos 55 anos. Porém, deixou uma marca muito forte no movimento surrealista. O próprio André Breton, que foi quem publicou o Manifesto Surrealista, dizia que ela era uma feiticeira que partiu cedo demais. Além da psicanálise, que é uma característica forte nas retratações surrealistas, a Remédios explora muito também o místico, o que vai além do que a gente conhece realmente. Tendia muito para iconografia científica. Você consegue ver isso muito forte nas obras dela. Agora vamos falar de 5 exemplos. Começando com Olhos sobre a Mesa, de 1935, Guache sobre Papel. Eu acho muito legal essa obra porque ela é bem esquisitinha, assim como o surrealismo pede, entre aspas, mas com alguns aspectos divertidos desde o seu título. Você pensa Olhos sobre a Mesa, você já pensa em quando você vai falar sobre um material de uma obra, nesse caso, por exemplo, que é Guache sobre Papel, dá aquele ar de que ela está querendo dizer que que o material do qual a obra dela é feita é de olhos sobre a mesa. Essa mesa é uma superfície de madeira que está meio que flutuando num lugar que pode ser interior ou exterior. Interior porque tem as paredes que aparentam estar fechadas, mas também embaixo da mesa flutuante é numa cor meio de marrom de terra e tem matinhos crescendo em branco e verde. Esses olhos em específico são um par de olhos azuis, só os globos oculares mesmo, com óculos do lado, e os cílios desses olhos estão nos óculos. É uma obra muito interessante porque, por mais que os óculos estejam de frente para os olhos, parece que olhando para eles, os olhos não olham na direção dos óculos. Parece que eles olham assim para o longe, mais para cima. É uma obra muito legal que explica muito o surrealismo. De 1947, Laboratório, é uma guache sobre cartão. E eu gostei muito dessa obra porque ela fala um pouco dessa iconografia científica que a Remédios tinha. É um ambiente fechado, com as paredes num tom mais quente, assim, e um piso que parece de madeira, retratando um laboratório surrealista, diferentão. Então, ao invés de Beckers e outras vidrarias tradicionais de laboratório, são umas vidrarias mais orgânicas, com formatos diferentes, assim. E em cima da mesa
tem um aparelho que tá saindo de um teto aberto e pingando uma água num vidro. Também tem um fogo no chão. Ao redor dessa mesa tem umas plantas, assim, tem até uma planta dentro de uma lareira, parece, e com muito destaque para uma planta que está no canto esquerdo da obra, que é uma pessoinha de planta. Ela tá com as raízes afundadas, e aí essas raízes em algum momento viram pé, viram perna, viram tronco, viram uma pessoinha, parecendo aquele Sims planta do The Sims. Essa obra tem uma assinatura no cantinho. Acho que essa é minha favorita dela. Não, minha favorita dela é a próxima. Animal Fantástico, de 1959. É uma guache sobre cartolina. Para os fãs do universo mágico de Harry Potter, né? Agora de Animais Fantásticos, essa criatura que a Remédio desenhou poderia 100% estar no próximo filme da saga. Parece muito, é muito legal. E é uma criatura que tem um tronco que parece de uma pessoa com orelhinha de elfo, assim, e a maior parte do tronco dela tá coberto por uma manta de madeira, até saem umas raízes dela, e embaixo o que tá aparente é a perna dessa pessoa, que é como se fosse uma roda de bicicleta, que também tem um rostinho na ponta, e ela tem um ar meio de aquoso, de criatura da água, mas também tem pelos. É uma criatura realmente, um animal fantástico. Resta saber onde ele habita, além, é claro, da mente da Remédios. De 1960, já partindo ali para o final da vida dela, Ascensão no Monte Análogo é um óleo sobre madeira compensada, ou seja, um compensado de madeira, como muitas vezes a gente vê por aí. Essa obra retrata uma pessoa. As pessoas nas obras da Remédios muitas vezes têm um aspecto magro, quase cadavérico, assim. E essa pessoa tem uma roupa em cor quente que vira como se fossem velas de navio. E aí essa pessoa tá em cima de um pedacinho minúsculo de madeira, assim, flutuando sobre uma água que parece que tá numa correnteza. Então, a pessoa é o seu próprio barco nessa obra. Ela tem um aspecto meio sombrio, mas ao mesmo tempo muito sedutor de ficar olhando. E para fechar as obras de hoje, eu queria muito falar de A Fuga, de 1961, que é um óleo sobre tela, que também tem essa coisa do navegar, só que um pouco diferente. Nesse caso são duas pessoas, parece que um casal, uma mulher e um homem, ela com um vestido de cor fria e ele com um vestido de cor quente, mais neutra. Eles estão rumando em direção a uma caverna, também uma coisa meio sombria, sem que eles estão rumando, não é sobre a água, parece que é nuvem de poeira, uma coisa bem esquisitinha, como deve ser, numa embarcação arcaica que parece ser feita de tecido. Parece até um guarda-chuva de cabeça para baixo, mas mais armado ainda, em cor clara. E essas pessoas, o título sugere que elas estão fugindo, então elas estão indo em direção a essa caverna. Vai saber o que tem ali e vai saber o que se passava nessa mente genial. É uma amostrinha do que vai ser o surrealismo aqui, gente. Obras sempre muito lúdicas, muito além do que é lógico, é realmente surreal. A Remédios era, suas companheiras de movimento também eram, e a gente também vai ser aqui nesse processo. Espero que vocês tenham gostado e fiquem de olho nos próximos episódios sobre as surrealistas aqui no Vênus em Arte. E a gente vai conversar também sobre o movimento lá nas redes sociais. Minhas redes são todas Lulilage, Luli com Y, Lage com G. E por lá a gente vai falar, principalmente no Instagram, viu? Tem muito conteúdo legal sobre a surrealista chegando por lá. Nos vemos nesses momentinhos da nossa vida. Por lá, por aqui, em todo lugar. Até a próxima. Tchauzinho!